A Câmara dos Deputados não cansa de deixar a população realmente cabelo em pé. Dessa vez, os nobres deputados aprovaram uma urgência para um projeto que ameniza a punição a partidos políticos. O projeto de lei revoga o poder do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de mandar instruções para a aplicação da lei dos partidos políticos, além de dar mais autonomia às legendas partidárias. Isso significa que o TSE perderia o poder de punir partidos que tiverem as contas rejeitadas ou que não prestarem contas. Além disso, o registro do partido que não prestar contas não poderia ser suspenso. É claro que, nesse momento, os deputados têm muita pressa para aprovar o projeto. Dessa maneira, o projeto altera a resolução que prevê a suspensão do registro do partido quando a Justiça entender que as informações sobre suas contas não forem corretamente prestadas. De acordo com o autor do texto, o deputado licenciado Maurício Quintela Lessa, do PR, o tribunal feriu a autonomia dos partidos prevista pela Constituição e usurpou o poder de legislar do Congresso. O ministro Gilmar Mendes, que é presidente do TSE, criticou o projeto. Segundo ele, a iniciativa dos deputados consagra a impunidade dos partidos. Bom, quem está aqui gentilmente conosco é o advogado Dr. Luiz Silvio Salata, presidente da comissão da OAB aqui de São Paulo. Dr. Salata, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, obrigado. Prazer. Como é que você avalia essa proposta que nós acabamos de mostrar aqui para o nosso público? O que eles querem com isso? Veja, Heroto, o projeto que está sendo discutido, que foi empreendido agora um regime de urgência na sua apreciação, na verdade, ele vai restringir, vai limitar o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral para expedir as resoluções. Eu tenho notado que a maior abrangência seria na questão dos partidos políticos, sobretudo na questão também do fundo partidário, porque existe uma certa irresignação das agremiações políticas aqui no Brasil com a postura dos tribunais eleitorais no que tange a apreciação das contas oriundas dos recursos recebidos pelo fundo partidário. Isso é o que toca a vida dos partidos políticos. Né? O fundo partidário. Fundo partidário, sim, porque é evidente que hoje as doações vedadas às empresas, doação para partidos políticos, recursos financeiros para partidos políticos ou para candidatos, sobrou a militância, a pessoa jurídica, a pessoa física. Que obviamente fica difícil. Secou aquele financiamento das empresas. Diminuiu. Então nós temos visto que recentemente, no governo da presidente Dilma, o líder da época, o senador Romero Jucá, fez uma alteração no orçamento da União e elevou, numa proposta, de 390 milhões para 832 milhões o valor da rubrica do orçamento da União para a distribuição das cotas dos fundos partidários. De 300 para 800. 832, lá atrás. Então, essa, na verdade, é o problema, porque aí esse dinheiro vem à distribuição pelo Tribunal Superior Eleitoral aos partidos políticos. Os partidos políticos recebem e talvez uma má gerência financeira dos recursos, né, levam, por ocasião da apreciação das contas, aplicação de sanções, porque realmente se percebe pelos mecanismos de controle da Justiça Eleitoral que foi mal aplicado aquele recurso financeiro, não tem comprovante, a questão contábil, né? E aí a aplicação de uma sanção, que é a suspensão das cotas futuras do partido, que é dosado pelo tribunal. 6 meses, 1 ano. Veja, um partido político aqui no estado de São Paulo, ou no Nordeste, ou no Centro-Oeste, ou no Norte, que ficar sem receber o repasse do Diretório Nacional 6 meses, como está a situação, ele não tem como manter. A não ser que os seus militantes
Sim, mas vão isso é rua, difícil. vender, Nós não podemos nem fazer esse termo de comparação, por exemplo, como nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos o militante faz a doação. Você vê lá, por exemplo, agora na última campanha, os militantes dos democratas, doações abaixo de $300, foi acho que o maior índice de doação financeira para a candidatura de Hillary Clinton. Então, se nós estudarmos bem essa questão, a verdade é que fica sempre intricado essa fase. Então, essa mudança que eles estão propondo lá é para ter menos fiscalização nessa grana, é isso? Exatamente, que é uma flexibilização. Por exemplo, a resolução não pode impor, né, uma maior fiscalização. A resolução não pode impor a resolução que o tribunal expede para controlar a execução da lei. Não pode, Heródoto, envolver diretamente na disciplina interna do partido. A Justiça Eleitoral não pode se envolver. Sim. E lá, os parlamentares estão entendendo de que isso é uma intervenção, uma interferência indevida do Poder Judiciário na vida interna, na disciplina interna dos partidos políticos. Ou seja, a gente dá grana, eles fazem o que eles querem, é isso ou não? Tem um outro ponto que vem há muito tempo sendo debatido também, e eu tenho notado que é uma preocupação da Justiça Eleitoral, é a questão das comissões provisórias, a eternização das comissões provisórias. A comissão provisória dos partidos pode funcionar durante 120 dias. Eles vão prorrogando, vão prorrogando, vão prorrogando. O que está acontecendo? Os partidos políticos não estão tendo renovação das suas lideranças. E isso vai levar a uma conclusão lá na frente, Heródoto, de que não vai surgir mais líder político, porque aquele que é indicado pelo diretório estadual, no caso dos municípios, ou do diretório nacional para os diretórios estaduais, vão permanecer na mão daqueles líderes que vão sempre manter a mesma tática política, não é? Então, aí... Quer dizer, não é de baixo para cima. Isso, é de cima para baixo. Questão da ideia que nós temos na Constituição Federal, que todo poder emana do povo, em seu nome será exercida. A consagração popular é quem elege os candidatos. E nós estamos vendo que está caminhando para o contrário. Exatamente como você colocou, de cima para baixo e não de baixo para cima. É o povo quem tem que eleger, é o povo quem tem que escolher. É o militante do partido político, na convenção partidária, que tem que escolher a cúpula do partido lá na comunidade dele. Na cidade. Não os caciques lá de cima. Exatamente, que muitas vezes nem conhece o município. Tem nem ideia onde fica. Exatamente. Então, são esses aspectos que está havendo esse entendimento de limitar o poder normativo para não permitir que a Justiça Eleitoral tenha uma atuação mais rigorosa, mais efetiva no campo da vida partidária, né? Eu acredito que nós podemos ainda caminhar para uma consolidação do regime democrático brasileiro, dentro do princípio republicano, no aspecto de permitir o fortalecimento dos partidos. Mas E por que não a candidatura avulsa? Pois como tem nos Estados Unidos. Exato, mas é um regime constitucional que obriga a filiação partidária. Não, você tem então, é a própria Constituição. Nós temos que entender, um grande amigo meu, hoje ministro Torquato Jardim, costuma dizer que a norma eleitoral tem uma interpretação muito estranha no Brasil, porque o autor da lei é o próprio destinatário da norma. Então, geralmente beneficiado. Isso. Então, e nós, advogados que atuamos no âmbito do direito eleitoral, sempre estamos muito preocupados com essa questão intrincada, porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa na edição de determinadas legislações, né? Sobretudo nas legislações que regem diretamente o processo eleitoral, nessas condições que são impostas, né, pelo Congresso Nacional. Doutor Salata, obrigado pela explicação. Prazer em revê-lo. Muito claro.
Ora, e essa questão, então, de cima para baixo, nós nem tínhamos aventado, você nos trouxe aqui. Muito obrigado. Não é. Eu acho que a soberania popular é que tem que prevalecer. É o povo quem escolhe, é o povo quem governa. Agora não, a gente vê que é uma coisa um pouco diferente disso. Infelizmente. É isso aí. Obrigado.